Oi, crianças, tudo bem? Tia Marcela, mais uma vez para a gente ver agora hoje a segunda parte da história de Sansão. Quem se lembra da história da semana passada, hein? Hoje a gente vai ver que o fim dele não foi tão feliz assim como a tia falou na semana passada, né? Antes disso, vamos todo mundo fechar os olhos, vamos falar com Deus, para que Ele ensine para a gente aquilo que Ele quiser ensinar hoje, para que a gente consiga colocar em prática também. Vamos fechar os olhos, todo mundo se concentrando. Se tiver algum pedido também, aproveita já para fazer agradecimento dessa semana, tá bom? Vamos lá. Deus querido, obrigada mais uma vez por estarmos aqui. Obrigada porque o Senhor tem nos dado, em meio a essa pandemia, o privilégio de aprender da sua palavra. Nos ajude a colocar em prática e fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá. Semana passada, a gente viu o nascimento de Sansão, que foi um nascimento especial. Lembra que a mãe dele era estéril, não podia ter filhos, e a gente viu que foi especial esse nascimento. E ele era um nazireu, consagrado a Deus desde o seu nascimento. Lembra que ele não podia cortar os cabelos, comer do fruto das uvas, e não podia também tocar em cadáver. E a gente já viu que semana passada ele já descumpriu, né? Hoje a gente vai ver mais coisas sobre Sansão. Será que ele está melhor hoje ou ele está pior? Vamos ver? Certo dia, Sansão foi numa cidade. Hoje a nossa aula está no livro de Juízes, capítulo 16 hoje, tá? E a tia esqueceu de falar semana passada, mas o Sansão foi o último juiz. Depois disso, a gente ainda vai ver uma história semana que vem com o pastor, mas depois disso não vieram mais juízes. Então vamos lá para a nossa história de hoje. Então, certo dia, Sansão foi para uma cidade chamada Gaza. E lá nessa cidade, ele passou a noite, lá nessa cidade. E os filisteus, eles descobriram que Sansão estava lá. E eles cercaram a cidade. Eles queriam pegar Sansão de todo jeito. Vocês lembram o que Sansão fez semana passada, né? Botou fogo lá no rabo das raposas, queria perseguir eles, matou um tanto de filisteu e eles estavam querendo matar Sansão, destruir Sansão de todo jeito. Só que, o que eles pensaram? Vamos cercar aqui a cidade, porque Sansão vai passar a noite na cidade. Então, amanhã cedo a gente pega ele. Mas Sansão não ficou lá, ele não dormiu lá a noite toda. Chegou meia-noite, Sansão já saiu. E quando ele viu que os filisteus estavam lá, sabe o que foi que ele fez? Lembra que a força de Sansão vinha de Deus. Sansão pegou a porta, arrancou, imagina a porta da cidade toda. Ele arrancou a porta da cidade com toda a sua força, colocou nos ombros dele e foi embora com a porta nas costas. E os filisteus sem entender, né? De certo, porque não conseguiram pegar ele. Ele pegou a porta, arrancou com batente tudo da porta e foi embora para uma colina com essa porta nas costas. E os filisteus não conseguiram pegar. Mas os filisteus ainda queriam pegar Sansão de todo jeito. E agora a gente vai ver mais uma coisa que eles fizeram para tentar pegar Sansão. Gente, vocês não sabem o que Sansão fez de novo. Semana passada a tia já falou para vocês, né? Que ele se apaixonou por uma moça. Ao invés dele lutar contra os filisteus, ele quis casar com uma mulher de lá, né? E vocês viram no que deu. Mas hoje Sansão se apaixonou por outra mulher. Vocês acreditam? Quem aí sabe o nome dela, já ouviu falar? Era uma moça muito bonita. Mas era do povo filisteu de novo, né? Para variar. Sansão se apaixonando por quem não podia. Essa mulher se chamava Dalila. E Sansão se apaixonou por ela. Quando os filisteus descobriram que Sansão tinha se apaixonado por Dalila, eles foram atrás de Dalila, ofereceram dinheiro para ela descobrir o segredo da força de Sansão. Eles queriam de todo jeito acabar com ele. E aí eles ofereceram muito dinheiro para ela. E ela caiu na deles, né? Foi lá e queria o dinheiro e foi tentar descobrir qual era o segredo da força de Sansão. Vocês sabem, mas ela não sabia, nem os filisteus. Então, ela foi até Sansão e falou assim: Sansão, conta para mim, qual é o segredo da sua força? O que alguém tem que fazer para te derrotar, para te dominar, para te amarrar? O que tem que fazer, Sansão, para você ficar fraquinho?
E aí Sansão mentiu. Sansão não contou a verdade para ela. Ela ficou perguntando, né? A gente viu semana passada que a esposa dele lá que morreu ficou atazanando ele até que ele contou o segredo do enigma, né? De novo, está acontecendo a mesma coisa. E ela atazanou ele e ele falou uma mentira. Falou assim, olha, se você pegar 7 tiras de couro novas, feitas novas, ainda úmidas, e me amarrar, aí eu vou ter a mesma força que um homem qualquer. E aí ela foi lá, contou para os filisteus e ela mesma amarrou Sansão. Ela amarrou Sansão com as 7 tiras. E aí ela chamou os filisteus e deixou eles escondidinhos lá na casa dela. E aí quando ela chamou Sansão, Sansão estava dormindo. E aí ela falou assim, Sansão, os filisteus estão te atacando. E ela achando que ele estava fraquinho, né? Mas na hora Sansão levantou e estourou todas aquelas amarras que estavam nele de couro e foi lá atrás dos filisteus com toda a sua força, porque era mentira, né? E aí ela veio atrás de Sansão. Sansão, você mentiu para mim, você não me ama, Sansão, você não quis me contar seu segredo. E atazanou ele de novo. E aí o que ele fez? Mentiu de novo. Falou para ela, olha, se você pegar uma cordas novas e me amarrar, eu vou ser como qualquer outro homem. E aí Dalila foi lá, pegou cordas novas, amarrou Sansão, deixou ele amarrado, e aí chamou os filisteus de novo e gritou para Sansão, Sansão, os filisteus estão atacando Sansão. E Sansão acordou, todo desesperado, pegou a corda, o que ele fez? Ele arrebentou toda aquela corda. Para ele isso aqui não era nada. Lembra que semana passada já tinha acontecido isso? Ele já tinha sido amarrado com as cordas e já tinha arrebentado. Então era outra mentira. E aí ela foi lá. Ah, Sansão, você não me ama, Sansão. Você está mentindo para mim, Sansão. Conta para mim seu segredo. Por que você está mentindo para mim? E atazanou ele de novo e de novo. E o que ele fez? Outra mentira. Ah, Dalila, se você fizer 7 tranças no meu cabelo e amarrar numa máquina de costura, você prender essas tranças, aí eu vou ser como qualquer outro homem. E aí foi dito e feito, né? Ela esperou ele dormir. Fez nele 7 tranças. E aí ela prendeu todas essas tranças, como ele tinha dito, né? Deixou o cabelo dele todo preso. E aí ela gritou, Sansão, os filisteus estão atacando. E na hora ele só tirou a amarra do cabelo dele e saiu atrás dos filisteus desesperado. De novo, a força continuava com ele. Na verdade, a gente sabe que essa força vem de Deus, né? Mas ele não tinha perdido a força, apesar de tudo que ele já tinha feito. E aí, Dalila já veio de novo, choramingando atrás dele. Sansão, você não me ama mesmo, Sansão. Você não me conta nada. Como você fala que você me ama, sendo que você nem confia em mim? Como, Sansão, que você não conta para mim as coisas que acontecem? Por que você é tão forte? Como a gente faz para te dominar? E aí ela atazanou tanto, mais tanto, e ele não aguentava mais. Lembra semana passada que aconteceu a mesma coisa? Ele não aguentava mais. E aí ele contou a verdade para ela. Ele falou assim, Dalila, eu sou nazireu. Nunca passou nenhuma navalha na minha cabeça. O meu cabelo nunca foi cortado. Se o meu cabelo for cortado, aí eu vou perder toda a minha força. Dessa vez, Dalila acreditou e ela percebeu que ele estava falando a verdade. Aí ela foi atrás dos filisteus, falou para eles, dessa vez ele falou a verdade. E os filisteus já vieram com dinheiro e tudo para dar para ela. E aí ela fez ele dormir no seu colo. Pôs ele para dormir no seu colo. E enquanto ele estava dormindo, vocês não sabem o que ela fez. Ela chamou um homem. E esse homem cortou as 7 tranças do cabelo dele. Cortou tudinho.
cortou todas as tranças do cabelo dele, todo o cabelo dele, enquanto ele dormia no colo dela. E aí, quando ele tinha acabado de cortar todo o cabelo de Sansão, ela gritou de novo: Sansão, os filisteus estão atacando. Quando ela gritou, Sansão acordou de novo, todo desesperado. E aí ele pensou: como sempre, eu vou lá e vou derrotar eles. Eu vou levantar, eu tenho força mesmo, vou lá. Mas dessa vez ele não tinha mais força. Dessa vez o cabelo dele tinha sido cortado. E Deus não estava mais com ele, porque ele tinha quebrado o voto. E aí a força deixou ele, porque a força vinha de Deus. E dessa vez, Sansão não conseguiu derrotar os filisteus. Vocês não sabem o que aconteceu. Os homens também pegaram Sansão, prenderam ele com algemas e levaram ele para ser divertimento deles. Eles não mataram Sansão logo de cara. Eles queriam que Sansão sofresse. E, além disso, eles colocaram Sansão para trabalhar no moinho, igual um animal. Ele trabalhava igual um animal lá para eles. E eles riam de Sansão. Sansão serviu de divertimento para eles. E aí vocês não sabem só o que foi que os filisteus fizeram. Os filisteus, então, deram uma grande festa para o deus deles, o deus falso, que se chamava Deus Dagon. Sabe por quê? Eles achavam que esse Deus é que tinha entregue o grande inimigo deles, que era Sansão, nas mãos deles. E aí eles queriam levar Sansão para se divertir nessa festa. Para eles se divertirem, né? Rirem de Sansão. E aí eles fizeram uma grande festa. E fizeram também sacrifícios para esse Deus deles. E eles levaram Sansão para se divertir, para ser motivo de risada deles. E aí Sansão, cego, sem cabelo, com o cabelo cortado, o cabelo dele estava começando a crescer, mas... E aí, agora sem a força de Deus, virou motivo de risada para esse povo. Sansão pediu que o homem que estava acompanhando ele colocasse ele entre duas colunas para que ele pudesse se apoiar. Então, ele se apoiou, o seu braço direito e o braço esquerdo dele se apoiaram nessas colunas. E aí, Sansão fez uma coisa. Vamos todo mundo abrir lá na Bíblia, quem tiver com a Bíblia, em Juízes capítulo 16, no versículo 28. Sansão fez uma coisa que ele não tinha feito ainda. E era uma coisa que era muito importante ele ter feito durante a vida dele toda. Não sei se ele já tinha feito, mas a Bíblia não relata. Só agora. Vamos ver o que ele fez? Sansão, no versículo 28, capítulo 16. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dar-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais. Ele forçou as colunas onde ele estava segurando. Depois de ter orado a Deus, Deus deu força para ele mais uma vez. E ele disse a Deus, para Deus ter misericórdia, né, dele, apesar de tudo, né? Para Deus dar essa força a última vez para que ele pudesse se vingar dos filisteus. Então, ele forçou as 2 colunas onde ele estava segurando. E a força de Deus estava com ele pela última vez. E aí, vocês não sabem o que aconteceu. Ele forçou, aquele lugar tinha muita gente. Muita gente, muita gente mesmo. Os líderes, o povo importante dos filisteus, todo mundo estava lá. E esse lugar desabou. Todo mundo que estava lá morreu junto com Sansão. Quando Sansão fez isso, Sansão disse assim: que eu morra com os filisteus. E nesse dia Sansão morreu junto com os filisteus. E no dia da sua morte ele matou mais gente do que quando ele estava vivo, porque lá tinha muita gente. E aí, gente, vamos lá ler no versículo, capítulo 16 ainda, versículo 31. Foram então os seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e sepultaram entre Zorá e Estaol no túmulo de Manoá. Lembra? O pai dele chamava Manoá. Ele foi sepultado junto com o pai dele.
Sansão liderou Israel durante 20 anos. E esse foi o fim de Sansão, né? Desobediente a Deus, a gente vai pensar nisso um pouco agora. Podia ter tido um fim melhor, né? Mas através de Sansão, muitos filisteus morreram. E isso foi a vingança, né? Eles foram vingados por terem feito tanto mal para os israelitas, apesar de Sansão não ter feito as coisas direito, né? Vamos pensar em algumas coisas da história de Sansão agora? Vamos então pensar em algumas coisas a respeito dessa história que a gente viu nessas últimas 2 semanas. Vamos lá para a primeira coisa que a gente vai pensar, que a gente viu semana passada, que a força de Sansão vinha do Senhor. E a gente hoje viu, mais que provou, né, que quando o cabelo dele foi cortado, Deus deixou ele. A nossa força também vem do Senhor, a gente viu semana passada, né? Sem Deus a gente não faz nada, nadinha. Não adianta a gente ser bonito, musculoso, ir na academia todo dia, mas a gente não tem força espiritual para enfrentar as situações difíceis. Sansão até era forte, né? Mas ele não tinha nada, ele não buscava a Deus. A gente viu agora no final que ele orou a Deus, mas ele nem buscava a Deus, ele pensava só nele, pelo que a gente viu, né? E a gente precisa buscar a Deus todos os dias, senão a gente vai ficar fraquinho na fé. Vamos ver a próxima coisa? Sansão, ele foi um juiz desobediente, isso a gente viu o tempo todo, né? Queria fazer aquilo que não deveria fazer, desde semana passada a gente viu. E ele pensou só nele mesmo. Hora nenhuma ele falou assim, eu vou derrotar os filisteus porque estão judiando do meu povo. Hora nenhuma ele falou isso. Ele derrotou os filisteus a primeira vez por causa da mulher lá que ele casou. Agora, de novo, ele queria, por quê? Porque furaram o olho dele. Hora nenhuma ele pensou em se vingar por tudo aquilo que eles estavam fazendo para o povo de Deus. Ele pensou muito nele. E às vezes a gente é assim, né? Às vezes a gente não pensa nos nossos irmãos, nas outras pessoas. Às vezes a gente faz as coisas pensando só na gente mesmo. E a gente não deve fazer isso. A gente não deve ser igual Sansão. Mais uma coisa que a gente tem que pensar é que o campeão de Deus, mais uma vez, foi pego pelo seu coração. A gente viu, né, semana passada, hoje de novo com Dalila, ele foi pego pelo seu coração. E o povo de Israel também. O povo de Israel, dessa vez, não clamou a Deus. A gente não viu isso no texto. Vamos conferir lá. Juízes, capítulo 13, versículo 1, que a gente leu semana passada. Olha o que fala. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Se a gente continuar a ler o texto, a gente não vê hora nenhuma. Lembra daquele ciclo que o povo clamou? Parece que aqui o povo já estava tão acostumado com o pecado e com os deuses falsos, o coração deles já estava tão tomado por isso, que eles nem clamaram a Deus. Eles ficaram lá sofrendo, mas Deus teve misericórdia e ainda mandou Sansão como juiz para salvar eles. Às vezes a gente está tão acostumado com as coisas do mundo, as coisas erradas que esse mundo mostra para a gente está fazendo as coisas e nem percebe que está errado, mas vai fazendo só por fazer, vai seguindo o nosso coração, né, que é enganoso. A gente não deve, a Bíblia fala, se amoldar no padrão desse mundo. A gente não deve se conformar com esse mundo e nem com tudo aquilo que tem acontecido nele. A gente tem que fazer diferente, ser diferente, buscar a Deus para que a gente mostre a nossa diferença. A gente não pode ser igual ao mundo. E nem, deixar ser levado pelo coração, né? Mais uma coisa que a gente vai ver. Os erros de Sansão, lá desde o começo, eles causaram conflitos com os filisteus, né? Que a gente viu desde quando ele casou lá com a mulher, não deveria, né? Mas Deus usou esses erros, essas situações, para libertar o povo de Israel, né? Então, primeiro causou conflito com os filisteus, e isso Deus queria mostrar para os israelitas que eles estavam vivendo de maneira errada. E quem dominava tudo e quem era o soberano de tudo era Deus. Ele queria mostrar para o povo de Israel que eles não deveriam estar vivendo do jeito que eles estavam vivendo e que eles só estavam sofrendo porque eles foram desobedientes. A mesma coisa é o Evangelho. O Evangelho, ele causa conflito no mundo. Vocês acham? Quem aí já falou de Jesus para alguma pessoa? Ou falou assim, por exemplo, eu não brigo com meu colega porque Deus não se agrada disso. Eu não falo mentira porque Deus não se agrada. Tem muita gente que caçoa da gente por isso.
causa conflitos, não de bater um no outro, igual foi no caso de Sansão, né? Mas o evangelho, a palavra de Deus, incomoda as pessoas, porque lá no coração das pessoas tem aquilo que tem no nosso também, que é o pecado, né? E o evangelho incomoda as pessoas. Jesus, lá no tempo dele, ele incomodava as pessoas com tudo aquilo que ele falava, né? A gente viu nas histórias que a gente já viu até aqui. E isso, esse incômodo, essa diferença que essas pessoas que levam o evangelho fazem no mundo, deve levar à mudança de vidas. Mais e mais pessoas conhecendo esse Deus, que é o Deus verdadeiro e é o único Deus capaz de mudar todos os corações, né? Igual a gente viu na história de Sansão, que foi o que Deus queria mostrar para o povo, né? Que ele era o soberano. E, infelizmente, a gente vai ver semana que vem que a história só piorou. As pessoas não escutaram. E o nosso mundo está indo pelo mesmo caminho, mas a gente tem que fazer a diferença. Mesmo que isso cause, às vezes, da gente não ter um amiguinho porque não concorda com aquilo que a gente fala, a gente precisa falar e viver o evangelho todos os dias, mesmo que as pessoas não gostem disso. Fazer a diferença todos os dias, né? E mais uma coisa, a gente lembrou lá do ciclo? A gente viu que o ciclo continuou e hoje foi o nosso último juiz, Sansão. Semana que vem a gente vai ver que a história ainda continuou mais um pouquinho e depois a gente vai entrar no livro de Ruth, que é um livro novo que a gente vai estudar, mas semana que vem o pastor vai falar mais disso para a gente. Lembra do ciclo? Mais uma vez a tia vai falar para vocês, não se esqueçam, quando vocês estiverem no meio do ciclo, volta correndo, clama a Deus e toma cuidado para não voltar lá no início, igual a gente fala na nossa música, né? Toma cuidado para não ser desobediente e não desagradar a Deus, né? Mais uma coisa. E por último, a gente vai ver que em Juízes, a tia falou isso semana passada, a gente viu como o povo estava na decadência, o povo estava caindo, o povo estava pecando, o povo estava se afastando cada vez mais de Deus, tanto é que a gente nem viu eles clamarem dessa vez, né? E Sansão só falou com Deus no final. E a gente viu que isso mostra que o povo precisava correndo de um juiz libertador. Vamos abrir lá em Juízes capítulo 13, versículo 5, que a gente já leu semana passada, mas a gente vai ler mais uma vez para pensar nesse versículo. Ó, lá quando o anjo apareceu para a mãe de Sansão, e não se passará navalha na cabeça do seu filho, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, que a gente viu, desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. A gente viu que ele não libertou Israel totalmente. Israel ainda precisava de libertação. Isso mostra que todos esses juízes tiveram falhas. E hoje a gente viu que eu acho que foi o juiz que mais teve falhas, que foi Sansão, né? Todos eles eram homens, tiveram falhas e não conseguiram libertar. Depois de Sansão, a tia falou para vocês na salinha semana passada que veio Davi, né? Que também lembra que derrotou Golias, e a gente vai ver mais para frente essa história. E depois da descendência de Davi veio Jesus, o nosso único e suficiente Salvador e Libertador, o nosso verdadeiro juiz. Apesar de ter vindo juízes, o ciclo toda vez se repetia. E só em Jesus é que tem libertação eterna e verdadeira e completa, sem precisar de novo, né? Jesus morreu uma vez só. Então, todo mundo pensando nisso, agradecendo a Deus por Jesus e falando, fazendo a diferença no mundo, não como Sansão. A gente deve cumprir aquilo que a gente veio fazer aqui no mundo, que é falar do Evangelho e da Palavra de Deus, tá bom? Agora a tia vai deixar para vocês aí uma atividade na sala, vocês fazem com as professoras que estiverem aí e manda foto para a tia, tá? E quem estiver em casa, faz um desenho bem bonito, monta um livro de todos os pedaços da história que a gente viu semana passada e hoje, e depois vocês mandam para a tia também, tá bom? Então, até semana que vem, fiquem com Deus. Olá, crianças! Aqui é a tia Jaque mais uma vez. Vamos fazer esse tempo de louvor ao Senhor. Estou aqui com o tio Alisson. Tudo bem, tio Alisson? Oi, crianças. Tudo bem, tia Jaque? Então, tá bom. O povo de Israel se esqueceu de Deus, fizeram o que o Senhor reprovou. E por causa disso ele se enfureceu, nas mãos dos inimigos ele os entregou.
O povo de Israel então clamou e Deus os escutou. Então mostrou seu amor, enviou o juiz libertador. Mas o povo pecador desobedeceu de novo ao Senhor. Ao começo voltou e de novo pecou, de novo. Mas o povo pecador desobedeceu de novo ao Senhor. Ao começo voltou e de novo pecou. Agora vamos tudo de novo. O povo de Israel se esqueceu de Deus, fizeram o que o Senhor reprovou. E por causa disso ele se enfureceu, nas mãos dos inimigos ele os entregou. O povo de Israel então clamou e Deus os escutou. Então mostrou seu amor, enviou o juiz libertador. Mas o povo pecador desobedeceu de novo ao Senhor. Ao começo voltou e de novo pecou. Mas o povo pecador desobedeceu de novo ao Senhor. Ao começo voltou e de novo pecou. E de novo pecou. E de novo pecou. Muito bem, crianças. Deus os abençoe. Um abraço da tia Jaque. Um abraço do tio Alisson. E não esqueçam de fazer a tarefinha, hein? Deus os abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.